Amém. Toda honra e glória ao nosso Deus. Podem sentar, irmãos. Continuaremos rendendo os nossos louvores e adoração a Deus, agora com a pregação da palavra de Deus. Peço a sua atenção, sua reverência. Desligue o seu celular, se ainda não fez isso. Vamos adorar ao Senhor agora. Pessoas importantes normalmente são poderosas e têm condições de ajudar. Mas pessoas importantes geralmente também são muito ocupadas e não têm tempo, energia e algumas vezes interesse para se importar. Mas isto não é verdade quanto ao Deus das Escrituras. Ele tanto é poderoso e tem condições de ajudar, como dispõe de tempo, de energia e um profundo amor para se importar com os seus. É por isso que o cuidado confortador de Deus é eficaz, porque Ele é incomparavelmente poderoso e disposto a ajudar. O cuidado confortador de Deus é eficaz porque resolve o problema básico do desconforto, que é o pecado. Mas também porque realiza a nossa salvação, que este é o nosso supremo conforto. Esse amoroso cuidado de Deus é permanente, está sempre presente e também porque Deus é incomparável. Continuando o estudo sobre esse cuidado confortador de Deus, que estamos vendo no capítulo 40 de Isaías, hoje nós vamos ver que esse cuidado confortador de Deus é eficaz, porque Ele é o incomparável governante do universo. Pela manhã nós já iniciamos a exposição de Isaías 40, a partir do verso 12, vamos continuar hoje, de manhã nós vimos de 12 a 20, hoje nós vamos continuar de 21 a 26, e se Deus permitir, no próximo domingo nós concluiremos. Mas leremos todo o texto, que é um poema profético composto por Isaías, que tem como estribilho perguntas que enfatizam a incomparabilidade de Deus. Então, Isaías capítulo 40, leremos dos versos 12 até o verso 31, que diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro.
e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque dizes, pois, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por tua bondade e amor, em nos ter concedido a tua palavra. Suplicamos agora a assistência do teu Espírito Santo, para que compreendamos, amamos e obedeçamos a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O cuidado confortador de Deus é eficaz porque Ele é o incomparável governante do universo. Um governante incomparável exatamente por ser o Criador do universo. Esta mensagem, contida no capítulo 40, inicia a segunda parte do livro de Isaías. Uma parte que tem profecias de consolo, profecias de conforto, dirigida especialmente àqueles que estariam no exílio, já que o povo de Isaías, o povo de Judá, havia resistido à pregação quanto ao arrependimento e fé em Deus, e havia preferido continuar confiando em seus próprios recursos. Diante disso, a disciplina de Deus se tornava inevitável. E assim, dirigido pelo Espírito Santo, Isaías passou a profetizar àquela geração que sofreria essa disciplina de Deus. Uma geração que poderia ficar desanimada, longe de sua terra, o templo destruído, a dinastia davídica, o rei prometido, não mais reinando. E aí eles poderiam achar que Deus os havia abandonado, que Deus havia se esquecido deles, que o pecado deles havia feito com que Deus, de modo permanente, não mais voltasse a cuidar deles. Então, nesse capítulo, Isaías primeiro diz que Deus ainda se importava, que Deus tinha interesse e que Deus iria sim restaurá-los. Não só isso,
mas que Deus era suficientemente poderoso, suficientemente grande para realizar esta restauração. Ele era o Deus incomparável. E como nós vimos pela manhã, incomparável em grandeza, incomparável em conhecimento, incomparável em autossuficiência, incomparável em soberania. Nada nem ninguém poderia se comparar a ele. E agora, na segunda estrofe deste poema, Isaías vai mostrar que Deus é um governante incomparável. E um governante incomparável por ser o Criador. Novamente, ele começa com perguntas retóricas, essa segunda estrofe, quando ele diz: acaso vocês não sabem? Acaso vocês não ouviram? Estas duas primeiras perguntas têm a ideia de chamar a atenção deles para procurarem entender aquilo que eles já sabiam. São perguntas paralelas àquelas que foram feitas quando Isaías foi vocacionado, quando Isaías foi chamado, lá no capítulo 6, versos 9 e 10. Se havia alguém que entendia, se havia alguém que compreendia. Essa é a ideia. Acaso vocês não estão tentando entender? Acaso vocês não estão tentando compreender? Então, as duas próximas perguntas diz: isso não foi anunciado desde o princípio? Será que vocês não atentaram às origens, aos fundamentos da terra? E com isso, Isaías quer dizer o seguinte: que quando você olha para a criação, quando você olha para a natureza em torno de nós, quando você olha para o universo e indaga sobre a origem do universo e indaga sobre o princípio de tudo, quando você observa então os fundamentos da criação, você tem que acreditar que há um Criador soberano, um Criador inteligente, um Criador poderoso, um Criador que está dirigindo todas as coisas. Olhando para a criação, olhando para o universo, é impossível chegar à conclusão de que esse universo veio a existir por si mesmo e continua sua existência por si mesmo. É impossível concluir que esse universo é a causa de si mesmo, que ele causou a si mesmo, que ele deu origem a si mesmo. Quando você observa o movimento das estrelas, o movimento dos planetas, quando você observa a ordem na natureza, você tem que admitir que alguém inteligente planejou tudo isso e criou tudo isso. Não apenas inteligente, mas alguém supremamente poderoso. Alguém capaz de fazer todas estas coisas, colocá-las para funcionar e mantê-las em funcionamento, deve ser alguém extremamente não só inteligente, como também poderoso. Em outras palavras, há uma pessoa por trás do universo. Há uma pessoa por trás desses bilhões de estrelas, dessas galáxias todas, destes planetas, fazendo tudo funcionar. Há alguém por trás do funcionamento do planeta Terra, com suas leis que mantém a estabilidade, que mantém os movimentos de rotação e translação na velocidade certa, nem mais nem menos, porque isso causaria uma catástrofe. Há alguém por trás que mantém a Terra na exata distância do Sol para proporcionar a existência de vida aqui. Se fosse um pouco mais perto ou um pouco mais distante, o excessivo calor ou o excessivo frio não permitiria a existência de vida. Há alguém dirigindo todas estas coisas. Há alguém controlando tudo isso.
E é alguém inteligente, é alguém poderoso, é um ser pessoal. Talvez alguém argumente: e o que dizer das catástrofes? E o que dizer de quando as coisas saem errado? E o que dizer dos tufões, dos terremotos? Bem, a existência disso já demonstra que houve uma ordem inteligente no universo. Por quê? Porque nós não nos acostumamos com as catástrofes. Vamos ilustrar com esse período de pandemia que estamos enfrentando. Já vai para quase 2 anos, concorda? Nós achamos isso normal? Não, a vida é assim mesmo. Nós achamos isso normal? Que o mundo tenha pandemias, que obrigue todo mundo a usar máscara, a manter distanciamento e coisas desse tipo. A gente considera isso? Não, a vida é assim mesmo. É desse jeito mesmo a vida. A gente acha isso normal? Por que a gente não acha normal? Porque o universo não foi feito para isso. Isso é estranho ao universo. Isso é um acidente, podemos dizer assim. A nossa estranheza diante das catástrofes e dos problemas demonstra que o que é normal é a ordem. O que é normal é aquilo que segue o seu curso de ordem, sem pandemias, sem doenças e sem acidentes. Suponha que você esteja vivendo há muito tempo e nunca aconteceu nada grave em sua vida. Você algum dia já parou para se perguntar: rapaz, que coisa estranha na minha vida. Nunca aconteceu nada grave. Nunca eu tive uma doença séria. Nunca ninguém perto de mim morreu. Mas que coisa estranha, tem algo errado com a minha vida. Você já parou para fazer isso? Agora, o que acontece quando uma doença grave chega, quando um problema grande se apresenta em sua vida, qual é a sua reação? A vida é assim mesmo. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho que me acostumar. É essa a nossa reação? A nossa reação é: por que isso está acontecendo comigo? O que será que está causando isso? O fato de ocorrerem problemas, desastres, indica que esse universo não foi feito para isso. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para ser um universo estável, com ordem e sem problemas. O fato de ocorrerem estas coisas indica que alguma coisa errada aconteceu. E nós não nos acostumamos com isso. Nós estamos constantemente lidando com a morte, com doenças, com problemas. Mas sempre que alguém amado por nós, alguém perto de nós falece, nós estranhamos. Nós não nos acostumamos. Porque o Criador, eterno, pessoal, inteligente e poderoso, não planejou o universo para isso. Foi o pecado humano que trouxe isso para o universo. Mas o universo, quando nós analisamos da perspectiva correta, nós temos que admitir que há um Criador pessoal e inteligente que está dirigindo tudo. Ele é, então, o governante incomparável por ser exatamente o Criador de tudo. Ele criou e não abandonou. Ele criou e continua dirigindo toda a sua criação. Mas, em segundo lugar, ele é o governante incomparável sobre as autoridades que há no mundo. Próximo verso, o verso 22, vai dizer que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E ele estende os céus como se fossem cortinas e os desenrola como se fosse uma tenda para neles habitar. Ele criou e não abandonou a criação. Ele tem o seu trono
o seu trono sobre tudo. Ele está assentado sobre tudo, sobre a redondeza da terra. A ideia aqui é que ele tem um trono que não é parte do mundo. Um trono que está acima de tudo e é distinto de tudo. Um trono que não está misturado às coisas, que não faz parte das coisas criadas, mas que está acima e dirigindo, bem acima dos habitantes do mundo. Tão acima que diante da grandeza dele, os habitantes são vistos como gafanhotos. Não sei se você já teve a experiência de estar num lugar extremamente alto, por exemplo, num voo de avião, e de lá de cima olhar e enxergar então as pessoas como se fossem formigas, bem pequenas, quase que não dá para distinguir. E observar até as coisas que são grandes, como as construções, os montes, e vê-los tão pequeno, porque você está numa altura muito grande. É usando esta linguagem comparativa que Isaías então fala de Deus. Deus está tão acima de tudo, num trono tão elevado, que quando comparado a isso, as pessoas são como gafanhotos. São pequenas demais. Ele tem o controle de absolutamente tudo. Nada o atinge nem o ameaça. Ele é tão grande que os céus para ele não passam de cortinas. Essa é a comparação que Isaías diz. Sabe, os céus que nós não conseguimos alcançar, os céus que a gente não consegue mover, nem os céus nuvens que nós vemos aí tão perto de nós. Isaías diz para Deus, isso aí é como se fosse cortina. Puxa, tira. Como você faz com as cortinas de sua casa? Abre, fecha, tira para lavar, depois coloca de novo. Você tem pleno controle das cortinas de sua casa. Abre quando quer, fecha quando quer, tira para lavar quando quer, muda quando quer. Usando esta linguagem comparativa, usando essa metáfora, Isaías diz, Deus faz isso com os céus. Os céus, tão distante de nós, tão inatingível, tão incontrolável, tão distante do nosso domínio e poder. Esse universo enorme, que o ser humano já descobriu que jamais, por mais que ele explore e por mais que ele viva para explorar, ele nunca vai chegar ao fim dele. Esse universo, então, que parece-nos infinito, para Deus são como cortinas. Só isso. Como as cortinas de sua casa. Ou, numa segunda imagem, como uma tenda. Como uma barraca de camping, que alguém coloca nas costas, leva para um lugar, e quando chega no lugar adequado, ela tira das costas, arma a barraca ali e entra ali dentro. Passa uma noite, duas, uma semana, depois desarma de novo, enrola, coloca nas costas e vai para outro canto. Ao trazer estas imagens, Isaías está mostrando como Deus é grande. Imagine alguém que é capaz de tratar os céus, de tratar esse universo tão imenso como uma barraca de camping. Imagine alguém que é capaz de pegar estes céus, desarmar, dobrar, botar nas costas. Hoje eu vou armá-los no outro canto. Hoje eu decidi fazer um acampamento em outro lugar. E aí vai para outro lugar, chega lá, desarma de novo, pronto, hoje eu vou dormir aqui, agora eu vou passar um tempo aqui. E daqui a pouco, de novo, depois de uma semana, ele, pronto, eu não quero mais aqui. Desarma tudo, coloca nas costas. Está pegando a ideia de Isaías? É mostrar o quanto o nosso Deus é grande. Um Deus que é capaz de fazer isso com os céus, é um Deus imenso. A sua grandeza escapa à nossa compreensão.
Ele tem pleno domínio da sua criação. Essas duas comparações mostram isso. Que ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre a sua criação. Inclusive sobre os habitantes que para ele, visto da sua grandeza, não passam de gafanhotos. Inclusive sobre esse imenso céu, inatingível para nós. Ele tem pleno domínio sobre isso, por tão grande que ele é. Mas ele domina também os governantes. Ele reduz a nada os príncipes da terra. Ele torna os juízes, a ideia aqui é aqueles que governam, aqueles que têm poder, como nulidade, como algo sem efeito. Estes governantes nem bem foram plantados, nem bem foram semeados, nem ainda direito enraizou a sua semente na terra, e lá se vem um vento e sopra sobre eles e eles secam. E lá se vem uma tempestade e como palha os carrega. Aqui está mostrando que Deus preside a história deste mundo. Estes governantes, e aqui qualquer governante, governante do mundo todo, governante que baixa um decreto e muda a vida das pessoas, governante capaz de mudar os costumes, governantes de todo mundo que com suas leis e poderes e exércitos alteram a vida das pessoas, governantes que muitas vezes nós tememos diante das decisões que podem tomar, diante das leis que podem criar. Para Deus, estes governantes são como nada. E a ideia aqui não é que Deus desvaloriza o governo. A ideia é que diante da grandeza de Deus, estes governantes poderosos do mundo não são absolutamente nada. O seu poder não é nada. São como uma planta. Uma planta aí que começa a crescer, foi semeada, brotou, começou a crescer, começou a criar uma certa raiz, mas de repente vem um vento e arranca aquela planta. De repente vem uma tempestade e carrega aquela planta aí como se fosse palha. Diante da soberania de Deus, qualquer poder humano é como nada. Qualquer poder humano está em suas mãos. Na hora que ele quiser, com um sopro, com uma tempestade, com um vento, ele pode acabar com a estabilidade de qualquer poder deste mundo. Deus é o soberano sobre os governos do mundo. Aqueles que aqui se julgam poderosos, se julgam grandes, se julgam dominando, para ele são como nada. Devemos pensar nisso quando olhamos para a história do mundo, quando olhamos para os acontecimentos, quando nos sentimos ameaçados diante dos movimentos dos poderes mundiais. Isaías, primeiramente, está pensando naquela geração que estaria no exílio, dominada na época, então, pelo poderoso Império Babilônico, que havia crescido, que havia derrotado o Império Assírio, que havia se apossado de todas as nações ali no Oriente Próximo, que havia inclusive chegado ao Egito e estava dominando tudo, que havia construído a grande e poderosa cidade da Babilônia. E então aqueles exilados judeus ali na Babilônia olhavam para este poder tão grande, para esse império tão poderoso, e achasse
Como nós vamos conseguir escapar disso? Como nós vamos conseguir sair debaixo do domínio babilônico? Como nós vamos conseguir escapar desse exílio? Aí Isaías diz, olha, sabe esse império babilônico que vocês tanto temem? Para Deus é uma plantinha. Uma plantinha que começou a nascer, foi semeada, está crescendo. Mas na hora que Ele quiser, Ele dá um sopro. Ele manda um vento. Ele manda uma tempestade e pronto. Já era o Império Babilônico. E o que a história demonstrou? Que foi exatamente isso que aconteceu. De fato, aquele Império Babilônico ali não durou um século. Não durou 100 anos. Então, quando você compara 100 anos, que para mim e para você é muita coisa, né? 100 anos. Mas quando você compara 100 anos à história do mundo, que são 100 anos, diante de 6 mil, 7 mil, 10 mil anos de história do mundo, 100 anos é o quê? 1 mês, 2. Concorda comigo? 1 mês, 2. Pois o Império Babilônico durou isso. Entende a linguagem? Mal foi plantado, mal criou raiz e se acabou. Deus levantou um outro império que tomou a Babilônia. E essa tem sido a história do mundo. Já observamos isso em Isaías. Já notamos isso quando ele falou do Império Assírio. Quando disse que o Império Assírio não passava de instrumento de Deus para trazer o juízo de Deus. E que no momento que Deus quisesse, Ele também acabaria com esse império, e foi isso que aconteceu. E aconteceu com o Império Babilônico, e com o império que veio depois, o Império Medo-Persa, e com o império que veio depois, o Império Grego, e com o que veio depois, o Império Romano, e então o Império Turco-Otomano, e assim vai. Observe a história do mundo. Foi isso. Nenhum deles permaneceu. Surgiram, serviram aos propósitos de Deus e logo deixaram de existir. Logo veio um vento. Alguns desses impérios talvez você nem chegou a conhecer, talvez está ouvindo falar agora. Nenhum nome capaz de dominar o pensamento de todos os habitantes da terra eles foram capazes de deixar. Assim são os poderes deste mundo. E são desta forma, porque há um Deus que é o soberano incomparável, que é o governante incomparável, que está dirigindo a história do mundo para o propósito que Ele quer. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é supremo. Nenhum poder deste mundo o ameaça. Nenhum poder atrapalha seus planos. Ele está no absoluto controle de todas as coisas. Ele é o governante incomparável. Governante incomparável por ser o Criador. E governante incomparável por dominar a sua criação. Tanto a criação não humana, como a criação humana. Mas não é só isso. Ele é o governante incomparável que cuida dos seus. Depois de fazer aquelas perguntas, será que vocês não estão entendendo isso? No verso 21. Será que vocês, observando a origem do universo, não percebem que esse universo tem um Criador que está dirigindo? Vocês não estão vendo que Ele é o Deus sobre um trono que está governando tudo? E que os moradores da terra não passam de gafanhotos? Que Ele é tão grande que os céus para Ele são como cortina que Ele puxa, estende, leva para lá, leva para cá, ou como uma barraca que Ele desmonta, coloca nas costas, arma num canto e depois arma no outro. E que os governantes e os poderes deste mundo, para Ele são como plantinhas,
que nascem, crescem um pouco e logo ele manda um vento e acaba com tudo. Então, se é assim, aí vem a conclusão no verso 25. A quem, pois, me comparareis? Se é desse jeito, se o nosso Deus é assim, a quem nós podemos compará-lo? Quem nós podemos colocar no mesmo nível que ele? Quem nós podemos dizer, isto é igual a Deus? Ele é o santo, o transcendente, aquele que está acima de tudo e de todos. Como Isaías mesmo viu na sua visão no capítulo 6, quando ele viu o Senhor num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo, e serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a ideia de santo aqui é de transcendência, é de sublimidade, de singularidade, exatamente de um ser incomparável, distinto de tudo e de todos, sem igual. Não há nada nem ninguém que possa ser comparado a ele, porque ele está infinitamente acima de tudo e de todos. Este é o Deus das Escrituras. Este é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Este é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que prometeu cuidar dos seus. Diante disso, não deve haver espaço em nossa vida para o medo, para a ansiedade, para o pânico. Se este é o nosso Deus, nós vamos temer o quê? Ou a quem? Só devemos ter um medo. O medo de não estar servindo a esse Deus. Esse deve ser nosso único medo. O medo de estar querendo dirigir nossa vida seguindo as nossas próprias ideias, seguindo os nossos próprios conselhos. O medo de sair da esfera de domínio e cuidado desse Deus. Esse deve ser o nosso temor. Mas fora esse, quando nós, ao invés de olharmos para a nossa pequenez, para a nossa falta de recursos, para os nossos limites, ao invés de olharmos para os perigos que nos ameaçam, focalizarmos neste Deus, na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, o medo vai embora. Lembra daquele episódio de Jesus e Pedro? Quando Jesus veio ao encontro dos discípulos andando sobre as ondas, ali em João capítulo 6, e num outro evangelho, acho que de Mateus, narrando o mesmo episódio, diz que os discípulos ficaram muito assustados, era de noite, estavam no meio de uma tempestade, e de repente eles veem alguém andando por sobre as ondas, e eles não sabem que é Jesus. Eu acho que não apenas os discípulos, mas eu e você também ficaríamos com muito medo, concorda? Só não correríamos porque não tem para onde correr, está dentro de um barco no meio do mar, vai correr para onde, né? Não tem para onde correr, então ficar ali dentro mesmo. Mas aí quando Jesus disse, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, já que é o Senhor, manda que eu vá até ti andando também por sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. E Pedro então saiu do barco e corajosamente esteve pisando nas águas sem afundar, olhando para Jesus. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas e para o mar, o que aconteceu? Começou a afundar. É isso. A questão do medo, do pânico, da ansiedade é só uma questão de foco.
É só uma questão de para quem você está olhando, em quem você está confiando. Se você está olhando para você mesmo, vai afundar. Se você está olhando por o que está acontecendo ao redor, as ameaças, as circunstâncias, o ambiente, você também vai afundar. Porque tudo isso é mais poderoso do que nós, vamos admitir. Nós somos fracos demais para enfrentar tudo o que acontece no mundo, para enfrentar todas as ameaças. Somos vulneráveis demais. Mas quando nós olhamos para esse Deus aqui, que está assentado num alto e sublime trono, dirigindo tudo, controlando todos os poderes. Esse Deus que os céus não são nada mais, nada menos do que cortinas, do que uma barraca de camping, então não há o que temer. Esse é o Deus que dirige tudo. Esse é o Deus que controla tudo. Esse é o governante incomparável. E aí Isaías termina essa estrofe com um convite. Levantai ao alto os olhos e vede. Olhem aí para as estrelas. E hoje nós sabemos que há bilhões delas. E esse Deus faz sair este exército de estrelas, todas bem contadas. Os estudiosos, os astrônomos, com seus potentes observatórios, eles já conseguiram saber quantas estrelas há no universo? Conseguiram? Não, eles sabem que são bilhões, mas não sabem quantas. E de vez em quando descobrem novas. Agora Deus sabe. Deus sabe exatamente quantos bilhões de estrelas tem nesse universo. Todas bem contadas. Não só isso, mas ele chama todas pelo nome. Não sei se alguém aqui foi criado numa família de muitos filhos. Hoje muitos filhos são 3, né? Não é isso? Muitos filhos hoje são 3. Mas no passado era o quê? 5, 6, 7, até 10. Então se você foi criado numa família assim, muito provavelmente seu pai e sua mãe confundiu o seu nome, concorda? Foi chamar o José, chamou o João. Foi chamar o Cícero, chamou o Pedro. Não acontece isso? Com pais que têm 5, 6 filhos, todo dia ali está com eles e de repente foi chamar aquele, chamou por outro nome. O nosso Deus deu um nome para cada estrela. E não são 5, 6, são bilhões. Ele chama cada uma pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar. Porque ele é grande em poder. Ele é imenso. Ele dá ordem às estrelas, chama cada uma, sabe o número de cada uma delas. Como um general passando em revista as suas tropas, ele as ordena. E nenhuma delas falta. Que Deus poderoso, que Deus imenso, capaz de controlar os bilhões de estrelas. Há um texto que diz esta mesma verdade, mas acrescenta algo muito confortador. É o Salmo 147. Salmo 147, 3 a 5. Diz assim, falando de Deus. Salmo 147, 3 a 5. Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso.
o seu entendimento não se pode medir. Eu quero chamar sua atenção para este paralelo entre os versos 4 e 3. O mesmo Deus que conta o número das estrelas, que sabe exatamente quantas estrelas há nesse universo, bilhões e bilhões, e que chama cada uma pelo nome, isso é, conhece cada uma delas, esse mesmo Deus sara os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Ele é o Deus do macro, mas também é o Deus do micro. Ele ordena as estrelas na vastidão dos céus, mas Ele também sabe cada sofrimento, cada ferida. Como dizem outros salmos, Ele recolhe cada lágrima do seu povo. Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe dos teus sofrimentos, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe de tudo que passa no teu coração. E Ele é capaz de curar. O Deus que é o governante incomparável, também é o Deus que trata do teu coração. Também é o Deus que cuida de ti no teu sofrimento. Também é o Deus que trata das tuas feridas. Ele é aquele Pai todo-poderoso, capaz de cuidar de todos os aspectos de uma grande casa. Um pai que é um empresário, que administra uma grande empresa e cuida de tudo na empresa. Mas que é capaz também de cuidar de cada ferimento do seu pequeno filho quando ele corre e cai. Capaz de lavar, de tratar aquele ferimento e de pegar o filho no colo. Esse é o Deus das Escrituras. O incomparável governante, que controla os céus, controla as estrelas, controla os governantes e os poderes deste mundo, mas que trata também do teu sofrimento, que trata das tuas feridas e que está cuidando de ti. Este é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que a Bíblia nos convida a confiar. Esse é o Deus que a Bíblia nos chama para servir e seguir. Esse é o Deus ao qual somos convocados para adorar. Há um hino no Inário Voz e Melodia, o hino 41, do compositor Frank Garlock, traduzido pelo pastor Paulo Bondezan, que para mim expressa bem estes pensamentos. A estrofe, a primeira e o estribilho do hino diz assim: não sei como Deus sustenta o mundo sobre o nada. Não sei como Ele guarda os astros, cada um em seu lugar. Não sei como Ele é capaz de contar a areia da praia, nem como Ele é capaz de as estrelas numerar. Mas eu sei que esse Deus controla o impossível, que seu poder jamais tem fim. Seu ser pode ser incompreensível, mas esse Deus do céu cuida de mim. Vamos lembrar disso. Esse grande Deus está cuidando de mim e de você. Amém.